Politicast. Nós conversamos aqui com o ex-ministro Aldo Rebelo. E ele, quando eu fiz essa pergunta a ele, ele disse o seguinte, que ele tem a sensação que o bolsonarismo usa muito do lado da família, como se a família fosse o único, eles fossem quem protege a família. Né? O brasileiro valoriza muito a família, disse ele. Sobretudo, ele que veio do Nordeste, ele falou assim, existe uma relação de jovens irem para o Sudeste, ou pelo menos no passado acontecia muito isso, e ficava sobre os cuidados de um ente da família. Então, quando eles começam a pregar o medo, dizer que vai ter a destruição da família, as pessoas acabam, dentro dessa leitura simplista, agindo por medo, né? Queria ouvir um pouco em relação a essa questão da família, de como eles falam da família, o medo que eles colocam no coração das pessoas, e a gente vê isso sendo reproduzido por alguns pastores em relação à destruição da família. Pois é, infelizmente o bolsonarismo trabalha com a lógica da mentira. É importante dizer isso. Mentir, eles mentem de forma deliberada. E isso me parece absolutamente contrário ao espírito da verdade do Evangelho de Jesus. Mas eles mentem. E eles mentem para justamente difundir medo nas pessoas. As pessoas ficam aprisionadas pelo medo, pelo pânico, em função destas mentiras. Eu lembro lá do texto de 1 João, capítulo 4, quando diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. O medo, ele tem uma função assim, imediata. O medo pode nos ajudar a sermos mais alertas e vigilantes em determinadas situações do nosso cotidiano. Tudo bem, o medo é compreensível e até certo ponto ele pode ser importante. Mas para pensar o país, para pensar a sociedade, para pensar o futuro, o medo já não ajuda mais. O medo só nos atormenta, só nos paralisa, impede que a gente consiga refletir e pensar. Uma pessoa completamente tomada pelo medo e pelo pânico não consegue respirar fundo, trocar ideia, ouvir opiniões e pensar o futuro. Então, o bolsonarismo trabalha com dois elementos: mentira e medo. Produção intencional do medo como forma de dominar as pessoas, tirar das pessoas o ímpeto, a vontade, o desejo e a liberdade de transformar o mundo para melhor. Bem, com relação à família, eles também usam de várias mentiras. E eles mesmos não defendem a família. Muito pelo contrário. Eu, sinceramente, me considero defensor da família. Por quê? Vou defender essa tese, vou argumentar. Porque defender a família brasileira, por exemplo, é defender direito à moradia digna, para que a família tenha onde viver com segurança e com dignidade. Defender a família é defender uma política de geração de emprego e geração de renda, para que a família possa se sustentar, possa comprar comida, possa organizar o seu orçamento familiar, possa comprar remédio, por aí vai. Ou seja, defender família é defender moradia, defender emprego, defender renda, defender família é defender uma saúde pública de qualidade, porque a família precisa de um posto de saúde, precisa de uma emergência funcionando no hospital, precisa também de remédio acessível para tratar determinadas doenças, problemas de saúde. Quando a saúde pública funciona bem, famílias estão sendo socorridas, assistidas e bem tratadas. Defender a família é defender a educação pública, que cuida das nossas crianças na creche, na educação infantil, que cuida dos nossos adolescentes no ensino médio e que abre porta e perspectiva para o acesso à universidade. Então, defender família é defender uma educação pública que abra perspectiva de vida e de futuro para as nossas crianças, nossos adolescentes e a nossa juventude. Defender a família é também, por exemplo, defender uma política de cultura e de esporte. Ou isso não é importante para o bem-estar, para a qualidade de vida das pessoas, da juventude, por exemplo? Defender a família é combater o machismo, porque muitas famílias são destruídas por causa da violência doméstica, por causa de mulheres agredidas dentro da sua própria casa.
Então, quando se tem uma política correta de educação, de conscientização, de comunicação para falar sobre igualdade de gênero, nós estamos defendendo a família. Defender a família é combater, por exemplo, essa lógica de segurança pública baseada na violência, na letalidade policial. Quantas famílias brasileiras são destruídas por causa da violência do próprio Estado? Jovens e adolescentes executados, especialmente negros das periferias e favelas do nosso país. Defender a família é também uma política de valorização e de respeito à diversidade sexual. Sim, porque muitas famílias são destruídas por causa da intolerância. Muitas pessoas LGBTs são alvo de preconceito, discriminação e violência dentro da própria casa, ficam em vulnerabilidade dentro de casa. Então, defender a família não pode ser uma coisa abstrata. Eu defendo a família e ponto. Defender a família, e eu acredito que o campo político do qual eu faço parte defender a família é defender casa, comida, saneamento básico, emprego, renda, hospital, posto de saúde, escola que funciona. Isso sim é ter política para melhorar a vida das pessoas e das suas famílias. Mais um exemplo para concluir. Defender a família é defender uma política de mobilidade urbana eficiente, consequente e mais barata. Sabe por quê? Quantas pessoas perdem a cada dia, sei lá, 2, 3 horas no trânsito, no deslocamento de casa para o trabalho, do trabalho para casa? Não é a realidade de muitas mães, de muitos pais, que ficam longe da sua família muito tempo, porque ficam presos e presas no transporte público caótico, mal planejado? É tempo que se perde e que poderia ser utilizado para estar com o filho, estar com a filha, para conversar em casa, para almoçar junto, para jantar junto. Então, o bolsonarismo não defende a família. Quando o Bolsonaro, por exemplo, estimula o ódio, a violência, faz sinal de arma com criancinha no colo, o que isso tem a ver com respeito, com paz, com preservação da vida e proteção da família? Eu diria muito pelo contrário. O bolsonarismo tem uma política que prejudica a vida das pessoas, prejudica a vida do povo e prejudica a vida das famílias brasileiras. Eu diria que se a gente parasse aqui, já valeu o nosso bate-papo, porque eu acho que essa sua fala tem que chegar ao maior número possível de pessoas. É muita coerência, muita verdade. E o senhor passou, pastor, por questões de saúde, educação, transporte, mobilidade humana, lazer, enfim. O que a gente verifica é total ausência de governo em relação a qualquer política pública séria por conta do governo federal. Talvez por isso fica sempre no campo da retórica, porque não tem nada de concreto a se apresentar, a não ser mudar nome, ou então mudar nome de projetos já conceituados e efetivos no Brasil, como, por exemplo, o novo Bolsa Família, que vai se mudar o nome para Auxílio Brasil, o Minha Casa Minha Vida, que agora passou a se chamar Minha Casa Verde e Amarelo, mas mesmo assim teve pouca efetividade. Enfim, o que a gente tem visto é ausência de trabalho. Talvez por isso se fique tanto lançando algumas conversas tortas, trocando o nome da Torre de Pisa por Torre de Pizza, ou às vezes eu fico me perguntando se tudo isso não é um caso pensado para dar assunto, para que a gente deixe de observar tudo isso que o senhor falou, essa ausência de cuidados com o cidadão, consequentemente com a família, em todas as áreas onde um governo tem que atuar. Não, é verdade. É um governo que trabalha, conforme eu falei, na lógica da mentira, da produção do medo, da produção do pânico e do desvio de foco daquilo que é mais essencial, porque é um governo trágico, não tem política pública eficiente para reduzir desigualdade, para combater a fome, combater a pobreza, gerar emprego, gerar renda. Não tem. Muito pelo contrário, é um governo comprometido com a lógica da desigualdade, da concentração de renda, da concentração de riqueza. A gente vê a fome aumentando no Brasil, a desigualdade aumentando no Brasil, mais pessoas sem, por exemplo, moradia, vivendo em condições absolutamente insalubres, sem nenhuma segurança ou estrutura, além da relação do próprio presidente com o crime organizado. É importante dizer isso. Tem vários indícios de que a família do presidente é uma família miliciana,
É uma família ligada à violência, a execuções, à tortura, à ilegalidade. Tem ali toda uma áurea criminosa, violenta. Então, sem dúvida, é um governo que depende de criar medo e gerar pânico para tentar defender o seu próprio projeto e assim iludir o povo e desviar o povo daquilo que é mais essencial, que é emprego, que é renda, que é moradia, que é justiça social, que é respeito à diversidade, valorização da vida. É um governo que desvaloriza a vida. Você acompanha ao vivo pelo YouTube ou pelo Twitch. Siga nosso Instagram e saiba na frente quem irá participar da conversa. @politicast_br